Um comerciante de 70 anos passou por um susto hoje de manhã após ser baleado ao reagir a um assalto. Isso aconteceu na Zona Norte de Franca. Quem tem todos os detalhes para a gente é a Márcia Maria. Oi, Márcia. Bom dia novamente para você. Conta para a gente aí o que aconteceu. Você conversou com esse idoso e traz todos os detalhes a partir de agora. Mais uma vez, uma ótima tarde para você, Pasquim, e a todos que acompanham o Balanço Geral. Olha, nós estamos aqui na Vila Chico Júlio, zona norte da cidade, mais precisamente na rua Pedro Oliveira Ramos, bem em frente ao estabelecimento do comerciante de 70 anos. Este idoso, que é muito querido aqui no bairro, o seu José Bernardes. O que aconteceu? Esse comerciante, ele tinha acabado de chegar aqui no comércio. Ele abriu, então, essa porta e foi até a cozinha para dar uma olhada, lavar os copos, quando de repente foi surpreendido por um homem armado. Ele anunciou o assalto. Rapidamente, o seu José, ele teve uma reação. Ele reagiu ao comando deste criminoso. E aí, os dois entraram em luta corporal. O seu José, inclusive, chegou até a pegar uma faca para se defender, conseguiu derrubar esse bandido no chão, mas rapidamente ele se levantou e aí ele efetuou 3 disparos. Inclusive, antes da fuga, Pasquim, ele deixou o boné dele para trás. Eu vou conversar agora com o idoso, vou pedir para ele vir até aqui comigo. Muito obrigada por falar aqui com a gente. Porque o que acontece, Pasquim? Assim que ele foi atingido de raspão no rosto, ele foi socorrido pelo SAMU, levado para o pronto-socorro central e após atendimento foi liberado, já está em casa, inclusive a residência dele fica bem em frente ao bar dele. E aí ele decidiu falar então com a nossa equipe. A gente vê que o senhor levou 7 pontos no rosto, além dos ferimentos pelo corpo durante essa luta corporal. O senhor achava que não ia sobreviver esse ataque, né, seu José? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, nós estamos ao vivo aqui no Balanço Geral. Conta pra gente como que foi. Então, foi simples o negócio. Eu cheguei, entrei pra dentro, liguei o freezer da refrigerante e fui pra cozinha pra lavar os copos que estavam sujos de ontem da noite, sabe? Aí eu cheguei lá, só foi a conta chegar, já fui surpreendido com esse vagabundo. O que ele disse ao senhor? Ele falou que era um assalto pra mim. Aí quando ele falou que era um assalto, que eu peguei o EB na cara dele, eu meteu o tiro pra cima, assim, na parede, sabe? Aí eu peguei, aí a faca tava do lado, aí eu já peguei e saí com a faca em cima dele. Aí meteu outro aí, onde pegou o segundo no rosto. Por pouco o senhor me é baleado na cabeça. Na cabeça, na testa, também que seja. Uhum. E foi tudo muito rápido. Foi rapidinho, não foi nem num minuto. Que minuto? Da onde foi um segundinho. A gente vê pelas imagens, inclusive, ele chegando no seu comércio e menos de um minuto ele efetua os disparos e sai correndo. E aí o senhor sai aqui do estabelecimento meio desnorteado, tentando entender o que havia acontecido, né, seu? Valeu. Uhum. Tentando entender o que havia acontecido. Então, quem esperava um trem desse? E eu pensava que o cara tá trabalhando até aqui do lado aqui, sabe? Pensou que é uma reforma de casa aqui, ó. E no fim era um vagabundo meio tucaiano eu aí. Aliás, ele teria chegado em um carro e já estava observando o local. Estava aí já. E não deu pra ver. Eu olhei ainda se tinha gente sentada dentro do carro, mas não vi. Só se o cara estava deitado de certo lá dentro, né? Aí ele esperou entrar pra dentro, onde ele foi fazer o assalto comigo. Ele agiu sozinho? Sozinho. Não tinha mais ninguém com ele. E ele saiu sozinho e aí o boné do desgraçado ficou aqui dentro ainda. O senhor foi então para o pronto-socorro central? O que os médicos disseram? Que foi um milagre. É nascido, vixe, ele falou, você pode fazer 2 festas, uma do dia 15 e a outra dia 17, que era hoje. Uhum. Porque se o tiro tivesse atingido uma outra parte do seu corpo, o senhor não teria sobrevivido. Nem mastigar mais, sabe? E se fosse na testa, tinha batido com as 10 ali. O senhor, inclusive, tem até algumas marcas aqui que o senhor caiu durante a... Uhum. Mas foi um impulso no momento. O senhor sabe que a atitude que o senhor acabou tomando foi errada, né? Mas foi no impulso. Não, mas a gente quer se defender, né? A gente quando vê ainda mais cara a cara, menina. Não sei se obrigado, se ele reagiu aí. Se for morrer, fazer o que, né? Tá nas mãos de Deus. Agora, o senhor está aqui neste endereço há cerca de 17 anos. É a primeira vez que passa por uma situação como essa? A segunda, mas a primeira danada de tiro foi essa de hoje. A segunda já me reagiu, foi na porta. O que o senhor pretende fazer depois de passar por essa experiência tão ruim? A menina, você não deseja pra ninguém, nem pra mim, nem pra ninguém mais, sabe? Quero que Deus dê o conforto pra gente viver.
O senhor espera que a polícia consiga localizar este homem? Ixi, isso aí podia já ter ido até pro inferno já. É, quem faz umas coisas dessas com a pessoa, você não merece ter salvação em lugar nenhum. Ele podia morrer pro inferno logo na mesma hora. A gente sabe que aqui tem bastante comércios, residências. Vocês se sentem seguros com não só com esse fato que aconteceu, mas também com outras ocorrências que foram registradas aqui no bairro? Não, senti seguro hoje, né? Que na mesma hora eu, mas de assim, graças a Deus, de acontecer, nego invadir a gente, que nunca aconteceu não, sabe? Essa foi a primeira vez de acontecer isso. O senhor agora vai redobrar mais atenção? O que o senhor pretende fazer assim que abrir o seu estabelecimento? Ah, não, menina, disso aí eu quero viver pouco tempo aqui. Quero parar com isso aqui, isso aí não dá mais certo não, sabe? Isso aí daqui pra frente é daqui pra pior. O senhor pretende fechar as portas? Pretendo, se Deus quiser. Até o final do ano eu dou um jeito na minha vida. Pois essa experiência ruim. Ixi, tá louco o que a gente passou na minha vida, rapaz. Hoje a minha pressão foi 23. Eu com 17 que eu mexeu já de pressão aí, eu já passo mal. Agora 23, ainda falei, mas não tô acreditando que tá acontecendo isso. Mas os braços estavam tudo geladinhos. O susto que a gente passa, né? Foi tudo muito rápido, né, senhor José? Agora fica o trauma, né? Superar o trauma. Eu fico com o braço aqui tudo lambuzado de sangue aqui, menina. Passar a mão aqui, a menina que me lavou lá. Bom, tá aí o relato do seu José, ele que já está sendo amparado pela sua esposa, pela família, realmente foi tudo muito rápido, ele jamais poderia imaginar que iria, então, lidar com uma situação como essa. Inclusive, Pasquim, a polícia permanece aqui no local, aguardando a chegada da perícia, então os peritos devem chegar a qualquer momento para poder fazer aquele trabalho de praxe, né? Os registros fotográficos, pegarem, inclusive, esse boné que o criminoso deixou para trás durante a ação, mas agora outras viaturas circulam aqui pelo bairro Chico Júlio para poder ver se encontra algum suspeito com as mesmas características. Até o momento, ninguém foi preso. Só que a polícia se debruça nesse caso para poder, então, localizar este criminoso que agiu sozinho logo nas primeiras horas da manhã. Pegou um idoso de 70 anos, pensou que era um alvo fácil, só que acabou se dando mal também, porque ele não conseguiu, então, realizar a ação. Nada daqui foi levado e, por sorte, o seu José está aqui para poder contar a história. E depois de tudo o que aconteceu, ele pretende, Pasquim, olha só, fechar as portas.